este Tito, não é? Hoje vamos então começar a expor o texto e a meditar nele e a sermos, creio eu, abençoados por ele. Vamos fazer novamente a leitura do prefácio e da saudação, dos versículos 1 a 4, e vamos ler a palavra do Senhor que nos diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Vamos só orar mais uma vez, meus queridos. Senhor nosso Deus, nós vimos a Ti mais uma vez em oração e queríamos pedir-te, não como pedintes que não sabem que se vão receber ou não, mas como filhos teus em Cristo Jesus. Assim como pedimos aos nossos pais aqui na terra que nos passem o pão que está à mesa, assim nesta manhã nós te pedimos, Senhor, que tu nos dês a tua palavra, sabendo que é isso que tu queres fazer. Alimenta-nos, Senhor, alimenta a nossa alma faminta, sacia-nos nesta manhã. Ajuda-me a mim a expor a palavra, Senhor, ao teu povo, a ouvi-la, e que, Senhor, nós possamos ser mais do que ouvintes, mais do que informados, que nós possamos ser transformados. Tudo isto nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos ficar sentados então. Bem, meus amados, vocês já repararam como é que começa a carta, né? Já repararam, né? Qual é a primeira palavra? Paulo. Será que Paulo ainda precisa de alguma apresentação da nossa parte ou nós já conhecemos Paulo, né? Nós já conhecemos, né? O apóstolo Paulo, este homem que nasceu em Tarso, não é? Ele era muito devoto, não é? Ele era extremamente devoto a Deus. Ele era um judeu daqueles ferrenhos mesmo, enraizado no judaísmo, não é? Ele era mais ou menos da idade de Jesus, não é? Eles cresceram os dois na mesma altura. E como ele era extremamente defensor do judaísmo e surgiu esse Jesus de Nazaré com uma nova religião, não é? E Paulo, o que é que Paulo começa a fazer? Como ele era extremamente zeloso, ele faz o quê? Ele começa a perseguir, não é? Esse povo que estava a nascer e a seguir a Jesus de Nazaré, o cristianismo, não é? Até que o impensável acontece. O inimaginável, não é? Aquilo que não dá mesmo para conceber, aconteceu naquela estrada de Damasco. Ele tem um encontro com Jesus e Deus faz estas coisas incríveis, não é? Incríveis, não dá quase para acreditar, a não ser que seja Deus a fazer, não é? Este homem completamente do outro lado, extremista, completamente do outro lado, um judeu convicto, não é? Ao ponto que ele matava irmãos nossos, não é? Ou pelo menos consentia na morte. Nós não encontramos nas Escrituras que verdadeiramente ele matava, mas pelo menos ele consentia. Na de Estevão ele estava lá presente, não é? E como é que é impressionante, como é que Deus, não é? Deus faz deste homem o enviado aos gentios, àqueles que não eram judeus, às gentes.
É incrível o que Deus faz. Não fazia mais sentido ser um gentio a ir falar aos gentios, mas Deus vai buscar, não é? Um zeloso, um extremamente fanático pelo judaísmo, e ele transforma a vida desse homem. Ele diz: tu vais aos gentios. E foi isso que Paulo fez. Isto para tirar toda a glória do homem, tirar tudo o que há no homem, irmãos. Não te convenças de nada que há em ti, a não ser da presença de Cristo na tua vida. Amém? Toda a glória para Deus. E Ele pega neste homem e leva-o a levar o Evangelho aos gentios. É impressionante, não é? Na lógica seria, não é? Talvez um drogado vai falar aos drogados, talvez não é? Um brasileiro vai falar aos brasileiros, talvez não é? Irmãos, isso não existe no reino. Isso não existe no reino. Essa lógica não é a lógica do reino. Deus faz com quem quer, aonde quer, como quer. Amém? E Deus faz o que quer. Porque o seu propósito, os seus desígnios, os seus decretos cumprem-se. Amém, meus amados? Então, Paulo, né? Nós começamos a carta logo, Paulo. E depois Paulo, bem, não sei se vocês se aperceberam, mas esta é uma das introduções mais longas das cartas de Paulo. A carta de Tito não é muito grande, 3 capítulos e não muito grandes, pequenos, né? Nós os lemos na outra semana, né? Mas esta introdução e saudação só é superada pela introdução de Gálatas e de Romanos. Eu agora não me lembro bem, mas bom, não interessa, eu não me lembro e não anotei, não vale a pena, mas eu tinha o registro de quantas palavras tem cada introdução e esta pronto, só é superada por Romanos e Gálatas. Reparem que nesta introdução Paulo não explica as circunstâncias em que ele se encontra. Esta é a penúltima carta que Paulo escreve. Nós estudámos 2 a Timóteo antes de Tito, mas poderíamos ter feito ao contrário, ou de maneira diferente, não ao contrário, mas de maneira diferente, se fizéssemos cronologicamente. A 2ª carta a Timóteo foi escrita depois desta, de Tito. Vocês entendem? Amém? Paulo não fala aqui das circunstâncias em que ele se encontra, nem das circunstâncias em que os leitores se encontram. Sabemos que eles são cretenses, eles habitavam na ilha de Creta, uma ilha nada fácil de chegar lá. Nós percebemos isso com o naufrágio, onde no relato em Atos, no naufrágio de Paulo, né? Os mares eram ali violentos. Bom, qual é o propósito desta tão longa introdução que Paulo faz ao escrever esta carta? Certamente o que nós podemos perceber é que não foi por causa de Tito, porque Tito era bem conhecido. Paulo não se precisava de apresentar assim tanto a Tito. Então nós percebemos logo que isto é uma carta não só dirigida a Tito, né, mas também ao resto da igreja. Dos versículos 1 a 3, nós percebemos que há uma descrição muito completa do serviço apostólico, como Paulo o entende e o praticava. Esta introdução não é só a mais longa, mas também a mais teológica. Toda esta introdução que Paulo dá aqui à carta, ela está em total conformidade com o caráter e o propósito desta epístola, uma vez que nós podemos perceber, e já vimos estudando isto há algum tempo, que a sã doutrina, meus amados irmãos, caminha sempre de mãos dadas com a santificação, com a realização de boas obras. A introdução desta carta parece querer nos provar 2 coisas importantes que eu passo a mostrar-vos. Em primeiro lugar, é fácil que o que esta introdução nos quer mostrar logo é que Paulo é o autor, não é, desta
carta. Jamais um pseudo-escritor iria colocar uma introdução destas. Um impostor, alguém em nome de Paulo, querer-se fazer por Paulo, de maneira nenhuma pensaria numa tão longa introdução, porque ele acharia isso dispensável e não iria gastar tempo com tanta. Em segundo lugar, a amplitude. Nesta introdução nós percebemos a amplitude dos destinatários da carta. Como eu vos disse, ela não foi dirigida apenas a Tito, mas a toda a igreja cretense. João Calvino diz que esta longa e laboriosa recomendação do seu apostolado, Paulo estava a pensar em toda a igreja, não só em Tito. Porque o seu apostolado não estava a ser posto em causa por Tito, não é? Então Paulo não precisava de estar a dizer servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, não é? E falar acerca de todo o seu apostolado. Paulo tem este hábito nas suas cartas de proclamar os títulos do seu chamado. Para quê? Para manter a sua autoridade. Então, resumidamente, nós podemos perceber que Paulo não escreve esta epístola para que Tito a lesse sozinha no seu quarto, mas para que esta mensagem fosse publicamente exposta, aberta. Esta carta devia ser para Tito não somente uma fonte de instrução para ele, em relação a como ele iria tratar com as igrejas em Creta, mas também porque era, meus amados irmãos, reparem que no versículo 5, o que é que Paulo vai escrever? Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Não era fácil o trabalho de Tito ali na ilha. Havia já lá crentes, os irmãos entendem, mas as igrejas não tinham presbitério, não tinham liderança, vocês entendem? E Paulo deixa lá Tito para quê? Para pôr tudo isso em ordem. Agora imaginem, não é? Tito chega lá, não é? Aquelas igrejas e depois diz, olha, tu és pastor, tu não és pastor. Vocês entendem? Aquilo gera ali, então... E quem é que poderia fazer isso? Quem poderia dizer quem é ou quem não é? Não poderia ser um mero pastor, um mero líder, vocês entendem? Teria que ser o quê? Um apóstolo. Então, esta carta também servia de base, de crédito, para que Tito tivesse algo em mão, não é? Que lhe desse credibilidade para ele poder exercer isso, para ele poder fazer isso naquelas igrejas daquela ilha. Os irmãos entendem? Então, esta carta ajudava a tudo, a todas essas coisas. Isto dava crédito a Tito poder agir com autoridade apostólica, não sendo ele apóstolo. Os irmãos entendem? Amém? Vamos ver aqui as credenciais de Paulo. Paulo se apresenta... As cartas antigas sempre começavam assim, né? Com o nome e as credenciais e as saudações aos seus destinatários. Paulo apresenta-se com duas credenciais da mais alta importância. Primeira, servo de Deus, que só aparece 7 vezes nas Escrituras, 5 vezes em relação a Moisés. Tiago, irmão de Jesus, também se apresenta como servo de Deus. E aqui Paulo, na carta a Tito. Amém? Aparece algumas vezes homem de Deus, vocês entendem? Para profetas, para reis, agora servo de Deus aparece 7 vezes, simplesmente, nas Escrituras. Amém? 5 referentes a Moisés, depois as outras 2 que eu vos disse. A primeira fala-nos de Paulo a descrever-se como escravo do Supremo Mestre, não é? Que a palavra servo é escravo, não é? É alguém que pertence a... Vocês sabem que um escravo não trabalhava só para o seu senhor. Ele pertencia. O seu senhor era dono, não é? Então é assim que Paulo se apresenta, como
servo, não é? Como escravo do Supremo Mestre. A segunda como um mensageiro soberano do Senhor Jesus Cristo. A primeira fala de submissão, a segunda de autoridade. Amém? Quando nós lemos aqui apóstolo, não é? De Jesus Cristo, nós dizemos lá, o apóstolo, sim, os apóstolos tiveram um papel muito principal, mas o que esta palavra quer dizer é mensageiro. Vocês entendem? Aqui a grande ênfase não está em ser o mensageiro. Como Paulo se está a apresentar, irmãos, não é ele pondo-se em bicos de pés. Vocês entendem? Tanto que ele diz, apóstolo de Jesus Cristo. Podia ser outro mensageiro. Já agora, nos dias em que nós temos muita gente a chegar à nossa porta da Uber, qual é a importância que nós damos, ou o grau de importância que nós damos a essa pessoa que transporta algo até à nossa porta? Vocês entendem? Bom, ok, devemos respeitar a pessoa, é digna, não é? Mas tem essa... Vocês entendem? Que esta palavra mensageiro, vocês entendem? Mas ele vai dizer de Jesus Cristo, porque o que dá credibilidade a este mensageiro é quem o envia. Vocês entendem? Os irmãos estão a entender? Havia muitos mensageiros. Aqui em Creta também havia muitos falsos mensageiros que vinham de outra parte, não da parte de Jesus Cristo, entendem? Não sei se me estou a fazer entender. Vocês entendem? É isto que a Escritura está a dizer. Às vezes há muita gente que luta por títulos, por cargos na igreja, por situações, não é? Ter o nome de pastor, ter o nome de presbítero, ter o nome de diácono. Claro, sim, ok, bom. Mas vocês entendem? Depende a quem serves. Depende de quem te enviou. E o que Paulo está a dizer, porque havia ali muita gente a intitular-se do que não era. Se vocês virem, vocês forem ver no versículo 10, diz, porque existem muitos insubordinados. Vocês entendem? Não estavam sob missão, não eram servos de Deus, não eram enviados de Jesus, mas eles estavam lá, em posições. Vocês entendem? Existem muitos insubordinados, palradores, eles eram muito bons em oratória, mas palradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão, é verdade, irmãos. Eram pessoas que se tinham convertido ao cristianismo, mas eles viviam com uma grande influência judaica. Vocês entendem? Então eles não tinham liderança, aquilo estava tudo meio atrapalhado ali. Vocês entendem? E vocês sabem que os da circuncisão, o que é que eles diziam? Não bastava crer em Cristo, era preciso se circuncidar. E quem é que vai para lá? Quem não tinha sido circuncidado, que era quem? Tito. Não é? Vocês entendem? Então é isso que está a ser combatido. Paulo percebe isso. E Paulo, como aquele que é enviado aos gentios, ele quer cuidar do povo. E quer cuidar do povo de que maneira? Com a verdade. Mas ele precisa de se apresentar. Amém? Nunca se exaltando a ele mesmo, embora demonstrando e revelando para a igreja a sua autoridade, a sua condição. Amém, meus amados? Em primeiro lugar, serve de Deus. Esta é a primeira e a única vez que nas cartas de Paulo se refere a si mesmo como servo de Deus. Algumas vezes ele se apresenta como servo de Cristo, mas como servo de Deus é a primeira e a única. É uma grande honra sermos considerados como servos de Deus. Amém, meus amados irmãos? Amém? Amém? Um certo pregador, um certo pastor, que tinha muitos estudos, muitos canudos, e quem o foi apresentar, ele descreveu muito bem todos os canudos que aquele homem tinha, todos os cursos que ele tinha tirado, das escolas, não é? as faculdades onde ele tinha andado. Vocês entendem? Todos os títulos. E ele fez ali a descrição exata, perfeita, de tudo aquilo que aquele homem tinha. E quando ele sobe, ele disse, tudo aquilo que essa pessoa que o nosso irmão acabou de vos descrever, não está cá hoje. Eu sou simplesmente um servo de Deus, um servo de Cristo. Porque qualquer título, irmãos, eu não estou a desprezar o estudo, vocês entendem, meus amados irmãos, mas quando alguém se apresenta e se acha que por causa dos títulos
é que ele vai ser ouvido, irmão. Já perdeu o fio à meada. Não estou a desprezar que não temos que estudar. Não estou a desprezar que não tem que haver líderes que precisam se dedicar e tirar todos esses cursos, quanto mais melhor, quanto mais aprender melhor para ensinar o seu povo. Mas não é isso, meus amados irmãos. Amém? Não é isso. Alguém está a entender o que estamos a dizer? E quando Paulo diz isso, Paulo não está a evidenciar para que ele seja... Não. Paulo simplesmente, não é? Ele está a dizer isso para trazer o quê? Credibilidade. Não para se exaltar a si mesmo. Amém, meus amados? Basicamente, o que Paulo está a querer dizer com servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo é que ele era propriedade exclusiva de Deus. Vocês sabem, o escravo pertencia àquele senhor. Vocês estão a entender? E é isso que Paulo estava a querer dizer, não é? Que ele pertencia a Deus e que ele estava ao seu serviço. Como servo de Deus, ele faz referência à grande causa que havia abraçado, de anunciar o eterno plano de Deus, a salvação dos eleitos, por meio da pregação da verdade. A expressão servo de Deus aponta de igual forma para o facto daquele que outrora tinha sido escravo do pecado, agora sendo liberto, sendo livre, por causa de Jesus Cristo, está ao serviço de Deus. Amém? Ele deixa de ser servo, escravo do pecado, e ele agora liberto, livre por causa de Cristo Jesus. Ele agora pode servir a Deus. Ninguém que é escravo do pecado pode estar completamente livre para servir a Deus. Amém? Meus amados irmãos, não é só o que nós fazemos que nos qualifica para sermos servos de Deus e para servirmos a Deus. Eu acho que até é muito mais o que nós não fazemos que nos qualifica para tal. O que é que queres dizer, Domingos? O que eu quero dizer, irmãos, é que há muita coisa que nós não podemos fazer como servos e servas de Deus, para que possamos servir a Deus com excelência e com unção. Porque fazendo coisas como todos os outros fazem e depois fazendo outras para compensar as coisas que nós não devíamos fazer, isso só atrapalha o nosso serviço a Deus. Não sei se me estão a entender. Não sei, hoje estou um bocado com esta, não sei se me estão a entender. Mas eu nem ouvi isto em lado nenhum. Tenho que cortar isto, não é? Percebemos, meus queridos? Amém? Não penses só no que tu fazes. Pensa muito naquilo que tu não podes fazer e tu não deves fazer. Porque às vezes há quem aplique muito a regra da compensação. Eu fiz isto, mas agora também, porque eu fiz isto, eu vou... Não. Há coisas que tu não podes fazer. Há coisas que tu não podes ver. Há coisas que tu não podes ouvir. Há coisas que tu não podes falar. Toda a gente pode. Tu não podes. Se tu queres ser um servo de Deus. Amém, meus amados? Essa coisa de pensar que tu podes tudo e ainda depois tu compensas com o contrário, isso... talvez é uma maneira errada de pensar. Amém, meus amados? Aqueles que não são servos de Deus, aqueles que não são escravos de Deus, aqueles que não são totalmente de Deus, eles são escravos de quem? É, não é? São escravos do pecado. Amém? Não há uma posição intermédia. Não há um lugar neutro. Bom, eu não sou, mas também não sou. Não há isso. Cuidado. Cuidado com o liberalismo teológico. Cuidado com as pregações desses pastores liberais que acham que pode-se tudo e mais alguma coisa e está tudo bem. Cuidado com isso. Ou tu és escravo de Deus, és servo de Deus, ou tu és escravo e servo do pecado, das paixões, estás ao serviço das tuas concupiscências. Cuidado com isso. Não te deixes enganar. Jamais nos deveríamos envergonhar de sermos chamados servos de Deus. Nunca tem vergonhas. Essa é a posição de maior destaque. Não troques isso por qualquer outra posição. Porque qualquer outra posição
é menor. Amém, meus queridos? Não há nada melhor do que nós sermos conhecidos como mas tu agora és lá da igreja, és um fanático, pareces um escravo. É isso mesmo, eu sou escravo do Rei dos Reis. Amém? Eu estou ao serviço dele. Amém? Do Senhor dos Senhores. Essa posição coloca-nos nos mais altos lugares de maior honra. Amém? Segundo lugar, como apóstolo, nós já vimos isso. John Stott diz que os apóstolos receberam do Senhor Jesus um chamado e uma comissão e uma autorização, uma capacitação sem igual, meus amados irmãos. Eles eram mensageiros inspirados por Deus. Nós hoje somos uma igreja apostólica, mas nós não acreditamos que há apóstolos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós seguimos a doutrina dos apóstolos, mas esse título de apóstolo terminou com os 12. São os apóstolos do Cordeiro. Não há mais apóstolos. Quando tu ouves de uma igreja que tem alguém que é... Bom, até já há apóstolos, não é? Que isso então ainda é a maior loucura, a maior... Não encontras isso nas Escrituras. E quando tu encontras uma igreja que tem apóstolo, tu precisas perceber que há ali alguma coisa errada com a sua teologia. Amém? Eles precisam de alguma ajuda. Amém? Porque a igreja tem um fundamento que está fundada no ensino dos apóstolos e dos profetas. Ora, se está fundada, se é o fundamento, a construção é outra coisa, não é? Toda a gente sabe o que é, toda a gente quer dizer, pelo menos o Dani e o Domingos sabem o que é a confragem, não é? O que é pilares e vigas e o que é tijolo, não é? Há o fundamento, há as fundações, não é? Há as sapatas e depois há todo o resto da construção. O fundamento foram os apóstolos e os profetas. E nós seguimos esse fundamento, esse ensino. Por isso nós somos uma igreja apostólica. Embora nós não acreditemos que hoje em dia há apóstolos. Porquê? Porque a Bíblia nos ensina isso. Amém, meus amados? Ele foi escolhido para uma tarefa especial, para ser o apóstolo dos gentios. E ele recebeu a revelação do Evangelho, não da parte de homem algum, como nós vimos lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12, mas do próprio Cristo. O propósito de Paulo nesta apresentação é confrontar os falsos mestres, contrastando a sua vocação divina, né, para o apostolado, com a autoridade que esses falsos mestres conferiam a eles próprios, dizendo-se eles também mestres. Bom, versículos 1 e 2, vamos ver o propósito do apostolado de Paulo. 4 propósitos, vamos ver aqui. Em primeiro lugar, nós vimos para promover a fé dos eleitos. Paulo vai relacionar o seu ministério com a salvação dos eleitos de Deus. Como se ele tivesse a dizer que existia um acordo mútuo entre o seu apostolado e a fé dos eleitos de Deus. Quer dizer que o seu apostolado não poderia nunca ser posto em causa. Nunca poderia ser posto em causa. Imaginem que Paulo ia pregar num lugar e ninguém se convertia. Isso não poderia nunca pôr o seu apostolado em causa, porque ele era para promover a fé dos eleitos. E isto é importante, isto vai nos ajudar. Vamos adiante. Quando ele pregava o Evangelho de tal maneira, com tal fidelidade, que quem rejeitasse o Evangelho ou quem não o aceitasse, era considerado o quê? Um réprobo. Alguém que se opunha à verdadeira fé. Amém? Deus tem os seus eleitos, meus amados. E como é que Deus os chama? Deus chama-os à fé de que maneira? Através da pregação apostólica, através da pregação segundo o ensino dos apóstolos.
Paulo prega o Evangelho de modo que aqueles que Deus escolheu e está a chamar possam vir para a fé ou possam crer na fé. Paulo tinha sido encarregado de anunciar essa verdade bendita. Vamos ver algumas verdades importantes que devem ser destacadas aqui. A eleição, meus amados, é um decreto de Deus. Deus, na sua soberania e graça, escolheu alguns para a salvação. Essa escolha é livre, soberana e eterna. Na segunda carta a Timóteo, aqui um pouco atrás, capítulo 1, versículo 9. O que é que diz? Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então essa eleição depende da soberania de Deus e da graça de Deus. Esta escolha é livre e é eterna. É antes dos tempos. Vocês entendem? Antes de haver tempo. É fora do tempo. Amém? Essa eleição é em Cristo. Nunca à parte dele. Pois ela se baseia no sacrifício substitutivo. E não no mérito humano. Efésios, capítulo 1. Que nós temos aprendido tão bem. Esta carta nos tem sido exposta pelo nosso Levi. Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, a eleição é fruto da graça e não resultado das nossas obras. A eleição está enraizada no solo da graça. Foi Deus quem nos escolheu e não nós a Ele. João, capítulo 15. Versículo 16. O que é que Jesus vai dizer? Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo conceda. Algo importante e que eu gostava que prestasses a maior atenção. Deus escolheu-nos, não porque Ele previu que iríamos crer em Cristo, mas cremos em Cristo, porque Deus nos escolheu. Eu vou repetir. Deus não nos escolheu, porque lá na eternidade passada, Ele previu que nós nos iríamos decidir por Cristo. Não, mas antes pelo contrário. Nós cremos em Cristo, porque Deus nos escolheu. Atos, capítulo 13, pouco aí à frente de João, Atos 13. Versículo 48, diz-nos assim: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E agora presta atenção. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quais são os que creram? Amém, meus amados? Amém? Amém? Deus não nos escolheu porque Deus lá na eternidade passada, Ele já previa que nós iríamos nos decidir por Cristo. Não foi isto que aconteceu. Antes, o contrário, nós cremos em Cristo, nós decidimos-nos por Cristo, porque Deus nos escolheu. Creram
todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A eleição, meus amados, é a mãe da fé. A fé não é a causa da eleição, mas é o resultado. Se tu crês, é porque tu és um eleito. Amém? Não é porque tu crês que és eleito. É porque tu és eleito, é porque tu foste escolhido, que agora crês. É isso que as Escrituras nos ensinam. Todas elas. Deus não nos escolheu porque viu em nós boas obras, mas porque fomos criados em Cristo para as boas obras. Efésios 2:10. Talvez a partir do 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As boas obras não são a causa da eleição, mas são a consequência da eleição. São a consequência da fé, são a consequência da salvação. Deus não nos escolheu, meus amados irmãos, porque viu em nós santidade. Sabem aquelas pessoas? Então vem à igreja, vem assistir ao... quando isto estiver melhor, o que é que a pessoa diz? Bom, eu ando com a vida toda atrapalhada, eu sei que se eu para ir, eu tenho que deixar isto, tenho que deixar aquilo, então talvez eu vá e Deus me aceite melhor. Não, irmãos, Deus não nos aceitou por causa da nossa santidade. Amém, meus amados irmãos? Mas porque nós mas porque nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, para sermos santos. Já lemos esse versículo, Efésios 1:4. Para seres santos e irrepreensíveis. Ele vos escolheu nele, né? Para seres, né? Com esse propósito. Conseguimos perceber isso, meus amados irmãos? Deus não nos escolheu porque viu em nós obediência a Ele, mas porque nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos para a obediência. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. E o 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência. Amém? Nós não fomos escolhidos, nós não fomos eleitos, porque nós já obedecíamos, não. Nós começamos a obedecer quando o Senhor iluminou os nossos corações e nós percebemos que nós éramos eleitos, que nós fomos escolhidos, que nós cremos em Cristo e na sua obra. Irmãos, esta doutrina não tem como propósito ser um tropeço para os descrentes. Não, meus amados irmãos. Esta doutrina tem como propósito ser um consolo para os crentes. Que segurança. Que maravilha, irmãos. Uma vez que o crente considera a livre e soberana escolha divina como o fundamento da sua maior glória e consolação, tanto na vida quanto na morte. Amém, meus amados irmãos? Amém? Louvado seja Deus. A fé é uma dádiva de Deus. A fé é um dom. Sois salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de... É um presente. Não percebe nada. Mas porquê é que tu não acreditas? Porquê é que tu não crês? Ele não crê porque ele não crê. Porque ele não tem o presente. Amém, meus amados irmãos? Todos os eleitos são chamados eficazmente.
Essa coisa que nós ouvíamos, que o Espírito Santo é cavalheiro, que ele não... Irmão, isso é balelas. Isso pode soar muito poético, muito bonito, mas isso não é verdade. Amém, meus amados irmãos? Isso não encontramos isso nas Escrituras. Isso não é a verdade que o apóstolo Paulo ensinava. Isso não é o Evangelho. Amém, meus amados irmãos? Todos os eleitos são chamados eficazmente, são justificados e são glorificados. Romanos capítulo 8. Versículos 28 a 30, diz: sabemos que todas as coisas... O pessoal gosta bem deste versículo, não é? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E depois terminam aqui, mas tem mais o versículo. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E agora, o versículo 30 vai-nos assegurar tudo isto. E aos que predestinou, a esses, aos que ele predestinou, a esses, todos esses que ele predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, bom, entre os que predestinou e os que chamou, perderam-se aqui alguns, que alguns não quiseram, é isso? E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também... Uau! Como nós vimos lá em Atos, todos os que são chamados para a vida eterna, eles creem. Eles têm o dom da fé, a dádiva da fé. Amém? Atos 13, 48, não é? Creram todos os que foram destinados para a vida eterna. Deus chama os seus escolhidos mediante a palavra. João, capítulo 17. Versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, quando a palavra é pregada. Romanos 10, 17, um versículo que todos nós conhecemos. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Quando o eleito escuta a voz do Evangelho, o que é que acontece? Ele crê. Assim como quando uma ovelha de Cristo escuta a voz do pastor, ela atende. Vai aqui um pouco atrás, João capítulo 10. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O 26 é importante também. Porque é que eles não queriam? Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Os eleitos creiam mediante o ministério da palavra. A fé dos eleitos é promovida por meio da pregação da palavra. Deus escolheu salvar mediante a loucura da pregação. Escreve o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Deus chama os seus eleitos e os chama de maneira eficaz mediante a pregação fiel da palavra de Deus.
É por isso que o pregador deve ser uma representação, deve ser um intérprete fiel da divina revelação de Deus acerca da salvação. Amém, meus amados irmãos? Não precisa de fazer esquemas, não precisa de inventar. Vocês entendem? Aliás, não deve inventar. Não deve inventar. O que é que um pregador, o que é que tu fazes quando falas a alguém para que esse alguém venha à salvação? Meus amados irmãos, eu vou resumidamente o que é que Paulo está a dizer. Que ele tinha sido escolhido para promover a fé dos eleitos. O que é que Paulo está a dizer? Paulo está a dizer, olhem, eu fui chamado para pregar as boas novas, o Evangelho. E eu sei que há eleitos de Deus por todo o lugar. Amém? Quando nós vamos ler, Deus quer que todos os homens se salvem. Não é todos os homens. Não é todos os homens. É todo o tipo de homens. Porque se nós formos ver o contexto, tem a ver que devemos fazer orações e súplicas, não é? Por reis, vocês entendem? Então, e depois vem, porque Deus quer que todos os homens se salvem. Se Deus quisesse que todos os homens se salvassem, todos os homens se salvariam, porque não há um querer de Deus que não aconteça. Quando aparece ali, irmãos, nós temos que perceber o contexto e não sermos enganados por falsas doutrinas. Amém, meus amados irmãos? É isso que as Escrituras nos ensinam. E precisamos ser gente não só apaixonada, mas com a cabeça vazia, mas ser gente com entendimento. Porque Paulo vai dizer para a fé, promover a fé dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade. A fé é acompanhada pela verdade. É quando tu conheces a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, meus amados irmãos. Amém? Há gente muito apaixonada, mas com a cabeça vazia. Apaixonada, muito empolgada, muito emocionada por o que não conhece. E o que Paulo diz é que Paulo foi chamado para promover a fé dos eleitos. Ele sabia, enquanto ele fosse fiel, enquanto ele pregasse o Evangelho como tal qual ele é, ao ponto de ele dizer aos Gálatas, se vier outro, até um anjo, seja quem for, que vos anuncie outro Evangelho, para além deste, considerem-no anátema, quer dizer, corram com ele, não o ouçam. Amém, meus amados irmãos? O que é que Paulo sabia? Paulo sabia que estava diante de muita gente, ou de pouca gente, na prisão ele faz isso. E o que ele vai fazer? Ele vai pregar o Evangelho, e ele sabe muito bem que se ali houverem eleitos de Deus, eles vão ouvir o Evangelho, eles vão crer, e eles vão ser transformados. Amém, meus amados irmãos? E isso é tão seguro para nós. Isso é tão bom para nós. Amém, meus amados irmãos? A nossa responsabilidade não é convencer as pessoas. A nossa responsabilidade é proclamar o Evangelho, é anunciar o Evangelho, é falar a verdade, é não esconder bocadinhos da verdade para não magoar as pessoas, é não fazer isto porque se calhar ela... Não, irmãos, nós sabemos que Deus já tem os seus eleitos antes da fundação do mundo, nos tempos eternos, e nós vamos anunciar o Evangelho. E quando esse Evangelho é anunciado e é pregado, se houver ali eleitos de Deus, eles vão se converter. Amém, meus amados irmãos? Não quer dizer que não possa haver eleitos que, ouvindo uma vez, não se convertem e convertem-se mais tarde. Não é isso que eu estou a dizer. Vocês entendem? Mas, irmãos, a nossa tarefa é anunciar o Evangelho. O resto é com Deus. O resto é com Deus. Eu não sei se já vos contei, mas houve um doutor em teologia que foi pregar num seminário. E ele chamou todos... Já vos contei isto. E ele chamou todos os seminaristas para o cemitério, o primeiro dia de aulas dele. Já vos contei isto? Então não vale a pena contar outra vez. Lembram-se disso? Só a Sara é que se lembra. Então eu vou contar outra vez. E ele levou... Se calhar contei só a ti. E ele levou-os para o cemitério, o primeiro dia de aulas. Todos para o cemitério. Pôs um em frente desta campa, outro em frente da outra, outro em frente da outra, outro em frente da outra. E ele disse... Agora, preguem o Evangelho. E eles... Deixou passar um bocado, depois ele perguntou a eles, como é que vocês se sentiram? Loucos?
incapazes, estar a pregar para um corpo. Mas é isso que acontece cada vez que vocês pregam o Evangelho. Vocês pregam o Evangelho para gente morta, que só vai ouvir se Deus agir nela. Amém? Cada vez que tu pregas o Evangelho, irmão, estás a pregar Evangelho para gente morta, que a não ser que Deus lhe dê vida, não vai ouvir, não vai mexer dali, não vai acontecer nada, não vai haver transformação. Amém? É por isso que cada vez que tu te levantas, abres os olhos, pões os pés no chão e sais para a rua, deves dizer: Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos, com quem eu me cruzar, com quem eu for falar. Senhor, usa-me para a glória do teu nome, se for da tua vontade. Mas eu sei, Senhor, apesar da minha eloquência, da minha boa explicação, da minha bela exposição, eu sei que se tu não tocares naquele coração, não vai acontecer nada. Mas eu também sei, se ele for ou se ela for uma dos teus eleitos, e tu iluminares aquele coração negro e escuro, vai acontecer vida. Louvado seja Deus. É tão descanso. É tão seguro. Amém, meus amados irmãos? A nossa fé, irmãos, baseia-se não na nossa razoabilidade, na nossa razão, nas nossas opiniões humanas, não. A fé baseia-se, tem base. A nossa fé tem fundamento o quê? Nas verdades de Deus, nas verdades divinas que conduzem o quê? Que conduzem à piedade, a uma vida piedosa. Não dá para alguém dizer que tem fé e continua a viver no pecado. Amém, meus amados irmãos? Não dá para alguém dizer que tem fé e continua a dizer palavrões. Não dá para alguém dizer que tem fé e continua, irmão, a dizer mentiras, a esconder coisas do cônjuge, a enganar os pais. Não dá, é uma incoerência. Porque a fé que é o presente de Deus e que Deus nos dá, ela fundamenta-se na verdade e ela opera transformação. Reparem no capítulo 2, nós já vemos de lá chegar, mas no versículo 11, quando Paulo vai combater os falsos mestres, quando Tito vai combater, o que é que Tito precisava? Não é? De fundamento para combater aqueles falsos mestres lá na ilha de Creta. E olha o que ele vai dizer no capítulo 11. Porque eles também diziam que eles eram cheios da graça de Deus e a graça de Deus operava neles e nos que os ouviam. E olha o que está escrito, capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos o quê? Todos os tipos de homens. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, a graça faz isso. Não continuas na mesma. Percebe? Porquê é que Paulo escreve isto? E Tito tem isto nas mãos? Para combater os falsos mestres, os falsos ensinos. Diziam que também eram de Deus, também pregavam, também ensinavam. Só que não havia transformação, nem na vida deles, nem na vida daqueles que os ouviam. Vocês entendem? E Paulo diz, não, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Mas o que é que acontece? Educa-nos. A graça é pedagógica, irmãos. A graça ensina-nos a viver. A graça educa-nos a viver. De que maneira? Renegadas, abandonadas, odiadas. A impiedade e as paixões mundanas. Vivamos o quê? No céu, como santos. O presente século, já aqui. Sensata, justa e piedosamente. Amém. Tito, vai lá, ensina. Põe em ordem o que não está. Constitui presbíteros, liderança na igreja. E ensinem com toda a autoridade, com toda a ousadia. Porque é assim que Deus é assim que Deus age. Deus não te salva no pecado, Deus salva-te do pecado. Tu não podes continuar pecando e dizendo que és salvo. Tu não podes continuar pecando levianamente e dizer que és um eleito, que Deus te escolheu, está tudo seguro. Não podes. Isso é uma mentira. Isso é uma fraude. Amém, meus queridos? Porque é isso que as Escrituras nos ensinam e era isso que Tito precisava levar lá. Amém? Para promover o pleno conhecimento da verdade.
Esta verdade divina, esta verdade da parte de Deus, conduz-nos à piedade, conduz-nos à vida pio, à vida devota a Deus. Nós somos pios, nós somos devotos a Deus, nós somos de Deus, nós não somos ímpios. Amém, meus amados? O apóstolo Paulo era um embaixador da verdade. O seu ministério tinha como plataforma principal oferecer aos pecadores o pleno conhecimento da verdade. Amém, meus amados irmãos? As pessoas não precisam conhecer os teus jeitinhos, quão bonzinho tu és. As pessoas precisam conhecer a verdade. As pessoas não precisam conhecer o teu testemunho fantástico do que Deus fez na tua vida. Que maravilha! Eu tinha um cancro e Deus curou-me, eu era um drogado e agora sou um pastor. Não, isso é bom, ok, mas e então? Precisam conhecer a verdade, o Evangelho. Precisam ter o conhecimento pleno da verdade. Amém? Essa é a verdade revelada, é o Evangelho da graça. Essa verdade que Paulo fala não é outra senão o Evangelho cristão, que tem como propósito o quê? Promover a piedade, a pio. Seres uma pessoa pio, seres uma pessoa piedosa, seres uma pessoa devota a Deus. Amém? Não é só uma pessoa que deixou de fumar, não é só uma pessoa que deixou de beber, é uma pessoa que não passa um dia sem ter comunhão com Deus, que não passa um dia sem orar, que não passa um dia sem ter comunhão com a palavra. Alguém está a entender o que eu estou a dizer? Não é só alguém que deixou de fazer algumas coisas. Isso pode ser simplesmente um religioso, um legalista, achando que com as suas boas práticas Deus o aceita. Não, é alguém que é apaixonado por Deus. Qual Deus? Não, mas eu também sou apaixonado por Jesus. Qual Jesus? O Jesus das Escrituras? Ou um Jesus que tu ouviste por aí? Ou um Jesus que te agrada aí na tua cabeça? Que tu criaste, inventaste? Meus amados irmãos, a fé verdadeira, a fé salvífica, não é a fé que nos fez nós criarmos um Deus à nossa maneira. É a fé que nos revela o Deus verdadeiro. Essa é a fé que salva. Amém? Calvino vai nos dizer que a fé dos eleitos é o pleno conhecimento da verdade. E o pleno conhecimento da verdade são a mesma coisa. O pleno conhecimento da verdade explica qual é a natureza dessa fé. Pois não há fé sem conhecimento. John Stott, o teólogo, vai dizer que fé e conhecimento são duas características fundamentais do povo de Deus. Longe de serem incompatíveis. Há gente que acha que quem tem fé não pensa. É uma fé cega. Não, crer, John Stott vai escrever, crer também é pensar. A fé tem a ver com conhecimento, irmão. As duas coisas não são inseparáveis, longe disso. Elas caminham lado a lado, fé e conhecimento. Até porque a fé vem pelo ouvir a palavra. E a palavra de Cristo vem por ouvir a pregação, vem por ouvir o ensino, a doutrina. Aqueles que conhecem a Deus, o Deus das Escrituras, são aqueles que confiam em Deus. Amém? Não é uma fé mística, uma fé de palpite, uma fé emocional, uma fé de sentimento. Eu estou a sentir, eu senti mesmo que Deus vai fazer. Mas tu sentiste o quê? Tu podes ter todo o sentimento e o teu sentimento vai te enganar. Já percebeste isso alguma vez na vida ou não? Amém? Cuidado, meus amados irmãos, com essas fés místicas, essas coisas meio... Não, irmão, Deus é luz e nele não há trevas, não há sombra. Deus não tem coisas escondidas. Tudo o que tu necessitas para a tua salvação, Deus revela. É por isso que eu achei interessante o que o Levi nos disse hoje. Irmão, é pecado tu não leres a Bíblia. É pecado, meu querido irmão, deixa-me dizer-te com todas as palavras, é pecado tu não quereres conhecer as Escrituras.
Porque se Deus deixou este livro para que nós conheçamos, irmão, o que é que tu achas se tu não queres conhecer? Como é que tu achas que Deus fica? Amém? Se Deus, a nós, seres insignificantes, assim um grãozinho de areia no meio de tudo, como nós estudámos no Salmo, em que Ele criou, Ele deixou-nos isto, para que nós o pudéssemos conhecer. E tu desprezas, não queres saber. O que é que tu achas disso? Que fé é essa? Que fé é essa? O que é isso? Tu não queres conhecer? Tu não tens prazer nas Escrituras? Tu só queres um benzedor da tua vida? Alguém que, pronto, eu vou à igreja para a semana correr bem. Eu vou para que não me falte o dinheiro em casa. Eu vou para ter saúde. Eu vou para enriquecer. Não, o que é isso? Não. Hã? O que é isso? Chamas isso fé? Hã? Que coisa ridícula. Eu sei que há igrejas que só anunciam isso. Cura, dinheiro, prosperidade, vida melhor. Mas isso, talvez algumas nem podemos, há bocado estava a falar com o Eduardo, nem podemos chamar igreja. Precisamos ter cuidado quando falamos de igreja. E precisamos ter cuidado para não ofender a noiva de Cristo. Quem é que gosta de falar que falem mal da sua noiva? Quem é que gosta que falem mal da sua mulher? Precisamos ter cuidado quando falamos de igreja. Amém, meus amados? Precisamos ter cuidado. Muito cuidado. O Senhor guarda a nossa boca, os nossos lábios, nossa língua, de nós proferirmos coisas às vezes contra a Igreja de Cristo. Ela pode não ser perfeita, mas ela é a Igreja de Jesus. E Ele prometeu que estava a trabalhar nela para a aperfeiçoar. Ainda há pouco eu falar com o Eduardo, todos nós já andámos assim em caminhos meio... Não andámos? E hoje estamos aqui. Não estamos, meus amados? Como é que vocês acham? Como é que vocês acham que Cristo fica com esses crentes que dizem que não precisam de igreja, que basta Cristo? Como é que vocês acham que eu agiria se eu visse que vocês não tratavam a minha mulher com amor, com carinho, com cuidado, que desde já aproveito para agradecer que vocês o fazem? Como é que vocês acham? Domingos, eu gosto muito de ti, a tua mulher é pá, não. Hã? Mas alguns, dizendo-se crentes espirituais, dizem com Cristo tudo, com a igreja nada. Que fé é essa, meus amados irmãos? Pode haver todo o tipo de fé, todo o tipo de fezada, mas essa não é a fé das Escrituras. Essa não é a fé bíblica. Amém? Aliás, 1 de João vai dizer-nos o quê? Se tu dizes que amas a Deus, mas não amas o teu irmão, tu és um mentiroso. Como é que tu vais dizer que amas a Deus que não vês, se não amas o teu irmão que vês? Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é homem. Aquele que despreza o irmão, aquele que acha que o irmão... Cuidado, meus amados irmãos. Cuidado. A igreja não é minha. Não é a igreja do Domingos. Não só do Domingos. Vocês entendem? É de Jesus. Cuidado. Cuidado de quem toca na igreja. Cuidado da maneira como tu tratas e pensas e olhas para os teus irmãos. Amém? Amém, meus amados? Mas ele não... Sim, ele não é perfeito, mas Jesus deu a vida por ele. Ele não é aquela coisa impecável. Sim, é só te veres-te ao espelho. Mas Jesus deu a vida por ele. Não é só porque ele é assim, tu... está bem. Não. Não. Lembra-te a quem é que ele pertence, a quem é que ela pertence. E tu não estás a tratar só com a pessoa. Estás a tratar com Cristo. Amém, meus amados? Aqueles que conhecem a Deus são os que confiam nele. A base para terem fé nele é o conhecimento que têm do seu nome, da sua pessoa, do caráter dele. E como é que nós temos esse conhecimento?
Fechamos os olhos e a conhecemos a Deus. Não. Pelas Escrituras. Quanto a nossa vida não mudou quando nós estudamos os atributos de Deus? Quanto? A fé evangélica, a fé do Evangelho, não é mística. É uma fé que é baseada, que é estribada no conhecimento da verdade. Paulo não está a falar de qualquer classe de verdade, mas está a falar-nos da doutrina celestial, que se contrapunha aqui à vaidade dos falsos mestres, à vaidade do entendimento humano. João, capítulo 16. Versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Gálatas, capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Eles viram Cristo na cruz, os Gálatas? Não, mas eles ouviram a palavra, ouviram a verdade, foi exposto. Em suma, a verdade que Paulo fala é o reto e sincero conhecimento de Deus. E esse reto e sincero conhecimento de Deus nos liberta de todo o erro e de toda a falsidade, meus amados irmãos. Os falsos mestres anunciavam outra mensagem, outro evangelho. Eles arrogantemente diziam-se portadores da verdade. Havia um grupo de falsos mestres que tentavam misturar a lei judaica com o evangelho da graça. Já lemos o versículo 10 e o versículo 14 do capítulo 1. Enquanto alguns cristãos gentios abusavam da mensagem da graça, transformando-a em licenciosidade, no capítulo 2 já lemos versículos 11, não é? Eles achavam que podiam dizer, não, a graça de Deus se revelou, não é? Salvador a todos os homens, educando-os a viver. Aqueles que achavam que podiam viver de qualquer maneira. Amém, meus amados irmãos? Não existem duas verdades. A verdade é objetiva. Embora hoje em dia muita gente diga, isso é a tua verdade. Não há duas verdades, irmãos. Só há uma verdade. E quem não tiver o privilégio de saber e de conhecer isso aqui, vai conhecer lá adiante, quando nos encontrarmos. E ele vai dizer, tu ouviste a verdade. Não é a tua verdade nem a minha verdade. É a verdade. Não há duas verdades. Não há muitas verdades. Só há uma verdade. Amém, meus amados irmãos? Paulo não era um pregador de experiências místicas, percebes? Daquelas coisas, eu ouvi Deus, o Senhor disse-me. Vocês entendem, hein? E há gente que não prega o Evangelho. Há gente que não expõe a palavra. Há gente que sobe para o púlpito para falar de suas experiências e dizer, e Deus falou-me, e Deus disse... não. Deus disse-te o quê? O que é que Deus te disse? Irmãos, a fé não é de ontem, irmãos. A fé não é uma coisa nova. Não é, meus amados irmãos. Gente com novas revelações, gente que leu a Bíblia. Deus disse-me, sim, mas o que é que Deus te disse? A Bíblia não é de particular interpretação. Tu até leste. E tu até achaste que Deus te disse isso, ok, muito bem. Então agora vamos ver. Lês para trás, lês para a frente, lês do princípio ao fim. Lês a história da igreja. E se aquilo que tu achas que Deus te disse, não está de acordo com o resto, não foi Deus que disse, foi tu que imaginaste. Ainda que isso possa parecer tão. Amém, meus amados irmãos? Às vezes não é fé, é só um grande desejo.
Amém? Mas tu queres tanto, tanto aquilo, tu desejas tanto, tanto aquilo, que tu depois dizes que Deus te disse, tu dizes que isso é fé, tu dizes que crês, mas isso às vezes não é fé. Uma fezada. Às vezes é só um grande desejo, às vezes é só um grande querer. É ou não é? Se ela passar ali às 11 horas, Deus disse-me, se ela passar ali às 11 horas, ela vai ser a mulher da minha vida, vou casar com ela. Pois, então ela vai para a escola ali, o horário é entre as 10h30 e as 11. É provável que ela passe lá às 11. Às vezes é só tu que queres muito. Não foi Deus que disse nada. Irmãos, entendem? Paulo não se pregava a si mesmo, irmãos. Ele anunciava a Cristo, a verdade encarnada. A verdade encarnada não é a verdade do Benfica. A verdade encarnada é a verdade feita carne. Amém? O verbo, logos, estava no princípio com Deus. O verbo era Deus. E esse verbo se fez carne. Se fez homem. Amém? A verdade é a sã doutrina. Uma doutrina sã. Uma doutrina um ensino que é tirado, que é extraído das Escrituras, que fala o que as Escrituras dizem. E não fala o que o pregador quer ver, e muito menos quer dizer, e muito menos o que o auditório quer ouvir. Amém, meus amados? É a ortodoxia em oposição à heresia dos falsos mestres. A verdade é o conteúdo do Evangelho. Em terceiro lugar, promover a vida piedosa. Diferente da aparente verdade anunciada pelos gnósticos e pelos judaizantes, a verdade de Deus produz uma vida santa. Erdmann está correto quando ele nos vai dizer que a mensagem apostólica diferia das heresias dos falsos mestres, que eram simplesmente especulativas, sem propósitos práticos ou morais. Ai, meus amados irmãos. Mas vem, dá 10 que vais receber 100. Semeia aqui na fogueira não sei quantas que vais receber não sei o que mais. Não está em nada, não há ensino nenhum. Põe o lenço em cima da televisão, ou põe o copo d'água com sal não sei aonde. Não há ensino nenhum, isso é bruxaria, isso é misticismo, isso não tem nada a ver, meus amados irmãos. Isso é do inferno. Não é? Sem propósitos práticos. Não é, meus amados irmãos? Vem aqui, dá 100 que Deus vai restaurar o teu marido. Faz a semana não sei quantos que Deus vai restaurar o teu casamento. Que Deus é esse? Vai de joelhos até Fátima, que Deus é esse? Que quer que tu faças alguma coisa para Ele fazer outra. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo fez tudo sem tu mereceres nada. E a única condição que há da tua parte para isso é tu creres. Mas para tu creres, tu precisas que Ele te dê o dom da fé. Até o arrepender é dom dele. O dom do arrependimento. Em contraposição com o espírito que havia lá nos cretenses, nos habitantes, naqueles que frequentavam as igrejas na ilha de Creta, esse espírito enganoso, desleal, que propagava cada vez mais o erro, Paulo chega com a esperança da vida eterna e que era uma promessa fiel do Deus que não pode mentir. Diz no versículo 2, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Bem, meus amados, e nós vamos ter que... Bom, disse o versículo 1, já não é mau. Vamos só entrar aqui um bocadinho no 2, não é? E estamos a andar rápido, porque eu não disse tudo.
que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Mas se é antes dos tempos eternos, Ele prometeu a quem? Se é antes dos tempos, a quem é que Ele prometeu? A quem é que Ele prometeu, irmãos? A quem é que Ele prometeu esta esperança da vida eterna? Quem é que Ele prometeu a fé? A quem é que Ele prometeu? Sem antes dos tempos eternos. Não temos muito tempo, mas vamos só ler João 17, pode ser? Um bocadinho de João 17. Tu estavas lá? Algum de nós estava lá, só para saber? Alguém estava lá. Vamos ver se a gente, aqui em João 17, nós conseguimos perceber na oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus. João 17. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe... Está a ficar claro? A quem é que tinha sido feita a promessa? A quem é que ele prometeu nos tempos eternos? Foi a quem? Ao Filho. E a vida eterna é esta. Qual? Que te conheçam. Como é que alguém diz que tem a vida eterna e não conhece a Deus? A vida eterna é esta. Que te conheçam. A ti. O único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo. Não é por toda a gente. Mas por aqueles que me deste, porque são teus. Amém? 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 Não dá para tu hoje dizeres, ou para tu hoje teres a vida eterna e amanhã não teres. Não dá para isso. Isso não acontece. Isso não existe. Isso não existe. A vida eterna foi uma promessa do Deus Pai ao Deus Filho na eternidade passada, que seria dada àqueles que Deus escolhia. É por isso que é importante a verdade, conhecer a verdade. Amém. Um judeu de extremos, talvez, fanático, tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco. A sua vida é transformada. É-lhe dado um trabalho. Ir para os gentios. Amém? E ele vai com toda a força, com toda a convicção, porque lhe foi dado conhecer a verdade.
E quando tu conheces a verdade, não é histórias, não é conversas, não é emocionalismos, é a verdade. Pleno conhecimento da verdade, que nos dá a esperança da vida eterna, a qual o Deus que não pode mentir prometeu nos tempos eternos. Amém? E em tempos devidos, no tempo próprio, manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Percebes o que aconteceu com Paulo? É isso. Hã? É assim que Paulo se apresenta, escreve esta carta e Tito diz lá, não é uma grande... enfrentar a mentira, o erro, o misticismo, o secularismo, a religiosidade, tudo. Vamos lá. E depois, bom, vamos chegar ao 4 e esta última parte é sempre um pouco mais a correr, que é para a semana a gente avançar. A Tito, verdadeiro filho. Quem é que estava lá naquelas igrejas de Creta? Quem era? Digam, ajudem-me. Cristãos vindos do judaísmo, que ainda estavam a levar com o quê? Com o ensino que era preciso circuncidar para ser salvo. E quem é que Paulo envia? Tito. Lembram-se que não tinha sido Ciro? Mas ele diz, ele é meu verdadeiro, um judeu. Um fariseu fanático. Ele chega para aqueles crentes meio, lá de Creta. Bem, é preciso circuncidar, é preciso não circuncidar, como é que a gente anda? Uns dizem uma coisa. Eu envio-vos Tito, meu verdadeiro filho. Amém. Percebem a importância disso? Ele não é circuncidado, mas ele é gerado pelo Evangelho. Ele é um filho legítimo. Amém? Ele não envia só palavras. Percebem? A palavra é para sustentar a vida daquele que ele envia. Ele diz, envia-vos a Tito, verdadeiro filho. Não é preciso circuncisão. Ouçam-no. Amém. Aleluia. Que fantástico. Que bela introdução. Amém? Já viram? Tito chegava lá, aquelas igrejas meio atrapalhadas. Será que é isto? Será que é aquilo? Não é? Chega. E ele lia a carta. Amém? Segundo a fé comum. Amém? Qual era a fé comum para os judeus? Era a fé do judaísmo. Não é? Não, mas Paulo está a dizer, mas a verdadeira fé não é essa do judaísmo. A verdadeira fé é a fé dada por Deus, é do Evangelho da graça de Deus. Aleluia. Graça e paz. Da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém? Que bela introdução. Que bela introdução. Paulo só a dizer bom dia, prega para nós todos. Louvado seja Deus. Eu não posso terminar sem ter uma oração. Fecha os teus olhos. E a seguir nós iremos adorar e louvar este Deus bendito. Mas, Senhor, nós ficamos extasiados com a Tua palavra. Louvado seja o Teu nome. Tu e a Tua palavra são um, Senhor. Obrigado.
Queremos agradecer-te, Senhor, pelo Evangelho, pela verdade, pela fé, pela verdade encarnada. Queremos agradecer-te pelo teu Filho. Queremos agradecer-te pela sua morte substitutiva. Queremos agradecer-te pela sua vida perfeita. Queremos agradecer-te por tudo. Queremos agradecer-te por esta manhã. Queremos agradecer-te por o privilégio que tu nos dás, Senhor, de ouvirmos a tua palavra. Queremos agradecer-te pelo privilégio de sermos transformados e moldados pela tua palavra, de sermos conduzidos a uma vida piedosa, uma vida devota a ti. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por estarmos firmes. Obrigado pela vida eterna. Obrigado por te conhecermos a ti como único Deus e a Jesus, a quem tu enviaste. Obrigado, Senhor. Obrigado pela pessoa do teu Espírito que em nós habita, iluminando os nossos corações e trazendo à luz o teu Evangelho. Louvamos-te, Senhor, te agradecemos. Inspira agora, Senhor, os nossos louvores, a nossa adoração, os nossos cânticos, que seja uma expressão, Senhor, que saia da nossa boca uma expressão real do que se encontra nos nossos corações transformados. Senhor, e se alguém está aqui que ainda não te conhece, Senhor, que segundo a tua vontade esta manhã seja uma manhã de salvação, uma manhã em que tu iluminas o coração negro. E assim como tu disseste lá no início, haja luz e houve luz, haja luz também nesses corações. E eles sejam iluminados pela luz do teu Evangelho, para eles verem a glória de Cristo Jesus. A tua glória, Senhor, na face de Cristo. Nós oramos tudo isto no nome do Senhor Jesus, agradecidos. E toda a igreja poderia dizer amém.